Você quer sugestões para trabalhar com seus alunos que têm transtorno do espectro autista? Principalmente aqueles que não estão falando, muita agitação psicomotora, dificuldades, para poder se enturmar, interagir com os colegas? Então fique conosco aqui nesse vídeo que é justamente o nosso tema de hoje, hein? Olá, meu nome é Fabiana Leme, eu sou da Inclutopia e se você ainda não conhece o nosso canal, fica a dica, aproveita para se inscrever, assim você sempre vai receber as nossas novidades. Aqui a gente vai tratar de temas referentes à educação inclusiva, estimulação de crianças com deficiência, com transtorno do espectro do autismo, e a gente vai poder trocar informações e com certeza vai ajudar bastante você aí no seu dia a dia. Então se inscreva logo, Porque senão você vai perder algum vídeo, alguma informação, alguma atividade legal. E para quê, É só se inscrever, é fácil e rapidinho, combinado? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com as dúvidas que a gente está recebendo aqui no nosso WhatsApp, que é o Inclusap. Se você não sabe o que é o Inclusap, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link para você poder participar da nossa lista de transmissão lá no WhatsApp. Não é grupo, tá, pessoal? A gente encaminha conteúdo de terça e de sexta-feira e de forma direta, uma comunicação direta com vocês. E nós temos lá no Inclusap a dúvida da professora Joelma, da professora Sandra e da professora Carla. A dúvida das três colegas é voltada para crianças pequenas com transtorno do espectro autista, até com outras deficiências associadas, então, além do autismo, a questão da deficiência física, da deficiência visual ou da deficiência intelectual, aqui no outro caso, e também sugestões de atividades para trabalhar essa questão mais sensorial, certo? Pensando nisso, nós vamos trazer um tema aqui para a gente poder levar para a sala de aula, que é da integração sensorial. A integração sensorial ela é muito utilizada na terapia ocupacional e ela vai trabalhar as questões sensoriais desse indivíduo, principalmente dos indivíduos que têm o transtorno do espectro autista, porque eles às vezes apresentam hipossensibilidade, então pouca sensibilidade em alguma área, ou hipersensibilidade, às vezes hipersensibilidade auditiva ou visual, então eles reagem às vezes muito fortemente a estímulos. E trabalhar essa integração sensorial vai favorecer, vai fortalecer esse indivíduo nesse sentido e deixar ele mais harmônico. Então, diminuindo as crises de agitação, a dispersão. Então, é bem bacana. Não é a nossa proposta substituir o trabalho da terapia ocupacional. A escola tem outro papel. Mas a gente vai aproveitar de atividades bem bacanas de integração sensorial para o nosso momento escolar. Combinado? Você pode também fazer essas atividades em casa. Você aí é mãe, pai, tio, avô. Você pode propor essas atividades aí com as crianças, porque eu tenho certeza que vai favorecer o desenvolvimento de todos. Não são atividades exclusivas para crianças com autismo, mas elas favorecem bastante. Mas se você tiver uma criança com síndrome de Down, uma criança típica sem deficiência, ela também vai se favorecer, também vai ter muito avanço com essas atividades que a gente vai estar propondo hoje. Pensamos em trazer atividades com materiais bem simples. E o tema hoje da nossa aula aqui de integração sensorial são as caixas de papelão. Então, no primeiro momento, propor atividades que utilizem as caixas de papelão para que a criança entre dentro. Então, você precisa de uma caixa de tamanho médio, pelo menos, para que ele possa entrar. Essa caixa você vai favorecer que ela vire o carrinho, o barco, o avião. Então, você vai estabelecer esse jogo simbólico. O jogo simbólico é a brincadeira do faz de conta. E crianças que estão ali dentro do transtorno têm muita dificuldade nesse jogo do faz de conta. No primeiro momento, você pode até apresentar a caixa, enfeitada ou não, isso não é relevante nesse momento, e aí você vai observar como é que a criança interage com essa caixa. Se ele entra, se ele não quer entrar, se ele põe só na cabeça, se ele põe só no pé. Observe essa interação e a partir da interação que ele está estabelecendo, você começa a montar um jogo. Então, se ele entrou, aí você conseguiu fechar a tampa,
Então você começa a cantar a musiquinha lá da janelinha. Então a janelinha fecha quando tá chovendo, a janelinha abre e o sol está aparecendo, por exemplo. Então você está fazendo um jogo a partir do movimento que a criança te ofereceu e não o contrário. Normalmente a gente vem com a proposta e quer que a criança se encaixe na nossa proposta. Quando você está com um aluno com muita dificuldade, né, em engajar na sua rotina, você oferece o material, observa como é que ele se comporta e mesmo que for uma estereotipia, por exemplo, lá os flaps das mãozinhas, que ele fica lá fazendo uma estereotipia, a partir desse jogo, a partir desse movimento, você vai estabelecer um jogo. Então você vai postar as suas mãos e vai fazer como se fosse um jogo de adolecar, você vai inventar uma música que vai ter a ver com o contexto, sempre observando a receptividade dessa criança, né? Porque normalmente a gente tende a conter esse momento de estereotipia. Pensando nessa proposta mais sensorial, você vai aproveitar o movimento, você vai aproveitar o toque, para que desenvolva a partir desse primeiro contato que você quer. Então as caixas de papelão depois, ela pode ser utilizada para ser desenhada lá dentro, ela pode virar uma pequena cidade, onde você vai começar, ele tá lá brincando com os carrinhos sem ordem. Começa a desenhar a estradinha, conduza a mão deles no primeiro momento para que ele leve o carrinho pela estradinha, construa túneis para que ele possa passar, coloca o objeto de interesse lá do outro lado para ele passar pelo túnel. Depois você pode deixar coisinhas penduradas para ele passar entre as coisinhas penduradas. Vamos ver como ele reage, se ele tem medo, se ele não tem. Você pode, dentro da caixa, ir pelo outro lado, iluminar com uma lanterna, né, essas coisinhas penduradas, também vai dar uma outra sensação. Então você vai começando a conduzir esse tipo de atividade. Uma outra sugestão aqui também, pensando nas caixas, é pegar uma caixa de tamanho também, um bom tamanho, e cruzar, né, cordões ou aquele elástico, né, como se fosse um cordonê, fazendo uma cama de gato. E ali você pode colocar objetos bacanas lá dentro para que ele possa colocar a mão, retirar o objeto. Às vezes o objeto vai enroscar, ele vai precisar criar uma estratégia para fazer a retirada desse objeto. Às vezes você vai, por exemplo, segmentar só cores. Então você vai ter bolinhas amarelas e bolinhas vermelhas. Então ele primeiro vai pôr todas as amarelas, depois só as vermelhas. Ou as bolinhas misturadas, então nós vamos tirar só a bolinha verde. Então, a partir desse jogo sensorial, você vai mudando as comandas. Eu costumo também, pensando nas bolinhas, limitar como se fosse uma mini piscina de bolinha, dentro da caixa ali de papelão, colocar a criança e colocar as bolinhas lá dentro. E brincar de chuvinha, sabe? Jogar as bolinhas assim com um baldinho, para que aquilo percorra o corpo, traz uma sensação diferenciada. E você sempre vai ter que colocar uma comanda ali, 1, 2, 3 e já. Então você já está ali trabalhando o número, você já tá, ele começa a observar mais a sua fala. Você pode até observar que ele antecipa, quando você está lá no 1, 2, 3, ele já se encolhe, porque sabe que vai ter o já, então vai ter a bolinha caindo. Então você começa a estabelecer esse vínculo. Com o tempo, você vai trazendo outros amigos para a atividade. E aí você amplia o contato e o nível social, né? Trazendo a interação diante do jogo. Se você perceber que a criança ficou agitada e entrou em estereotipia, reconduza, né? Leve ele assim, pensando até no movimento que ele está fazendo. Então, olha, nós vamos fazer agora o movimento do avião. Pegue esse mesmo movimento motor, que é uma descarga quase, né, automática de ansiedade, e aí você leva para outro jogo, para outra atividade, não é? Isso traz uma outra condição, ele começa a prestar mais atenção em você, e tenho certeza que isso vai colaborar aí na sua sala de aula, vai trazer um momento diferenciado. Eu espero que vocês tenham gostado dessas sugestões. Me conta um pouquinho, você faz outros jogos sensoriais? Você usa isso na sua sala de aula? Tentou usar, Fabi? Puxa, deu super certo. Ixi, Fabi, tentei, fiz assim e deu tudo errado. Não tem problema, vamos conversar. Não existe pergunta ruim. Não existe resposta pronta. A gente vai trabalhando em conjunto. A minha experiência colabora com a experiência de vocês
e a de vocês vai colaborar com certeza com a minha. Então, não esqueça, se inscreva no canal, né? Senão você vai perder os nossos vídeos e eu espero vocês no próximo. Qualquer dúvida, sugestão, é só usar os comentários. Gente, até o próximo vídeo, tá bom?